Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meu amigo e minha amiga do canal Vigilante da Razão, eu quero aqui de antemão agradecer a todos vocês por sua preciosa audiência, por você estar aqui acompanhando o canal Vigilante da Razão. E para quem não me conhece, eu sou Denilson Douglas, o apresentador deste canal. E para mim é uma honra muito grande, é uma grande satisfação poder estar aqui na companhia de todos vocês, trazendo sempre assuntos relevantes para cada um, sobre ateísmo, sobre religião, sobre política, sobre filosofia, enfim, assuntos de interesse geral. E você que já é inscrito, meu muito obrigado de coração e receba meu caloroso abraço. Você que está aqui, caiu de paraquedas no canal e está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Por favor, faça a sua inscrição, não deixe passar esta oportunidade, porque se você não se inscrever, os próximos vídeos você não vai acompanhar. Os vídeos vão ficar perdidos aí apenas para os inscritos, porque sabemos que o YouTube tem uma dificuldade de indicar os vídeos, de sugestionar os vídeos para até mesmo os inscritos. Muitos inscritos não têm recebido a notificação do vídeo que nós lançamos aqui. E eu quero também aproveitar essa oportunidade para pedir para você acionar o sininho das notificações, para que você seja avisado sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal Vigilante da Razão. No vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o início das coisas. Aí eu ouvi ele vai falar sobre questões científicas, biológicas, coisa chata. Não, eu não quero enfadar você com questões relacionadas a muita teoria. Por quê? Porque sabemos que, na verdade, nós podemos sintetizar os assuntos que nós tratamos aqui. Isso nós temos procurado fazer no decorrer de todos os vídeos que já postei aqui no canal Vigilante da Razão. Agora, um dos grandes mistérios da humanidade se refere à origem das coisas. Então é necessário que a gente fale sobre esses assuntos, porque inclusive tem sido uma das grandes alegações das pessoas que se recusam a entender o mundo do ponto de vista cético, do ponto de vista ateístico, as pessoas que elegem um Deus pessoal, particular para si, elas muitas vezes dizem assim, eu não posso deixar de crer num Deus porque foi Ele quem me fez. Foi Ele quem me fez. Essas pessoas são muito categóricas ao falar, ao afirmar isso. Agora, nós precisamos abrir a nossa mente para algumas realidades. Se você diz que o Deus judaico-cristão, ou na sua religião o único Deus, foi quem te fez. E o que dizer dos povos originários da América do Sul, América Central, América do Norte, dos povos originários da África, dos povos originários da Ásia? Esse Deus, então, criou, a partir de um único casal, toda a raça humana. Isso, na verdade, vai de encontro com a ciência. Por quê? Porque a ciência chegou à conclusão de que os primeiros fósseis dos primeiros hominídeos foram encontrados na África. Mas existe toda uma pluralidade de povos originários de outros lugares que também coexistiram. Então, é muito complicado a gente entender que os povos antigos, eles surgiram a partir de um único casal. Isso é uma coisa a se pensar, a se ponderar. Isso é uma coisa que a gente precisa entender que não faz sentido. Não faz sentido. Outra coisa é que a teoria, o estudo da teoria, que é um conjunto de princípios fundamentais de uma arte ou de uma ciência, uma opinião sintetizada, uma noção geral, ela é baseada, por muitas vezes,
em evidências e não em meras suposições, em meros pitacos. Porque quando a gente fala da teoria da relatividade, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, há muitas pessoas que questionam da seguinte forma: mas quem é fulano para estar dando pitaco sobre este ou sobre aquele assunto? Teoria não é pitaco. Teoria é fundamentada em suposições baseadas em evidências, baseados em estudos aprofundados. E quando a gente, por exemplo, vai analisar a teoria da evolução das espécies, existem vários outros estudos ligados à paleontologia, à antropologia e outras ciências que corroboram para com as conclusões encontradas pela teoria da evolução das espécies. E essa teoria da evolução das espécies, diga-se de passagem, é uma das mais bem aceitas teorias de todo o campo acadêmico. Isso é preciso a gente pontuar com muita força. Então, quando nós entendemos agora o que é teoria, a gente precisa entender também quais são as duas formas de ver o mundo que se chocam por muitas vezes. Há aquelas pessoas que dizem que uma não anula a outra, mas uma complementa a outra, que são a teoria da evolução das espécies, também chamada de evolucionismo, e os mitos criacionistas. Vocês percebam que eu falei mitos. Por quê? Porque os mitos criacionistas de diversas religiões foram catalogadas aí recentemente milhões de deuses diferentes e religiões diferentes, milhares, centenas de milhares de crenças diferentes. A gente precisa entender o seguinte: para cada povo, um mito também de criação. Cada povo possui o seu mito próprio de criação. Aí você diz: não, mas Jeová, Javé, é o único Deus. O Deus Javé é o único Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai é o único Deus. Mas isso do ponto de vista judaico-cristão. Existem povos de outras regiões, fora da Judéia, fora de Israel, que têm seus outros deuses e que possuem esses deuses também mitos criacionistas. Qual é o mito correto? Porque para você, pessoa que faz parte de uma religião judaico-cristã, o mito criacionista que consta na Bíblia, no livro de Gênesis, faz todo sentido. Mas se você for chegar para um povo de origem sul-americana, um povo originário, e apresentar esse mito da criação, eles não vão aceitar. Pelo menos foi assim que aconteceu, e muitos povos foram catequizados aí no passado, precisando abolirem as crenças deles para aceitarem as crenças que os colonizadores apresentaram a eles. Isso a gente precisa entender. Ora, se houve apenas uma criação, um mito válido, todos os demais mitos são descartados, não é verdade? Mas com base em quê? Na coerência? Então, a gente precisa entender que Deus de fato criou o homem a partir do pó da terra. Algumas versões dizem a partir do barro. Mas os seres humanos, a partir do barro, foram criados, receberam o sopro de vida do próprio Deus. E com base em quê? Existem alguns estudos que dão conta de que, de fato, na composição dos ossos humanos contém silicato, que nada mais é do que barro. O princípio ativo do barro, silicato. Mas o ser humano não é composto apenas de barro, não é composto apenas de ossos. Nós temos músculos, nervos, tendões. Nós temos outros agentes minerais na nossa composição corpórea, como potássio, fósforo, cálcio. Nós temos cloro na nossa composição, carbono na nossa composição.
Isso, de certa forma, não apoia essa tese de que do barro fomos criados, sendo fontes únicas e exclusivas de barro. Isso é um absurdo, isso é ridículo. Nós precisamos entender o seguinte: independente do que os mitos religiosos falem, nós somos unidades de carbono, mas também temos outras composições. Essa composição nossa, ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Nós fomos ali aperfeiçoando as nossas capacidades mentais, as nossas capacidades físicas. Nós fomos nos adaptando. Os seres humanos, eles possuem essa capacidade de adaptação ao meio ambiente em que eles se encontram. Isso está muito relacionado ao que diz a teoria da evolução das espécies. Porque as pessoas costumam interpretar de forma muito grotesca, de forma muito pequena, a ideia da teoria da evolução das espécies, como se nós tivéssemos aí origem a partir dos macacos. Isso por si só já é uma mentira. Nós fomos originados, sim, de um parente, de um ancestral em comum com os macacos modernos, mas não fomos, de maneira alguma, originados dos macacos atuais e modernos. Tem uma canção no meio evangélico que diz assim: alguns homens dizem que vim dos macacos, mas até hoje um deles não me tornei. Olha só, que forma tosca de entender uma teoria tão importante que encontrou respostas para tantas perguntas que a religião não conseguiu responder. Existem no nosso corpo alguns vestígios que dão conta da evolução nossa. Existem, por exemplo, órgãos que são inúteis para nós hoje, mas que foram no passado. Instintos nossos hoje que para nós hoje não são tão importantes como foram no passado. Isso a gente precisa entender e considerar. A grande questão é que a religião, ela não oferece uma resposta que seja pautada pelo direito à dúvida. A religião oferece respostas absolutas sobre todos os assuntos. Deus criou o homem ele é a imagem e semelhança do próprio Deus, e ponto final. Nossa vida deve se pautar na observância dos preceitos divinos, porque no futuro nós iremos nos encontrar com o próprio Deus numa vida após a morte. E ponto final. Aí as pessoas ficam pensando, se não for assim, não será muito vazio, não será muito pobre a nossa vida? Mas é de fato. A nossa vida se resume a 70, 80, 90 anos, salvo algumas exceções de pessoas que vivem bem mais do que isso. E o que nós temos por objetivo de vida é o nosso legado, é o que nós ensinamos para os nossos filhos, é o que nós deixamos de uma boa obra, de uma boa ação realizada aqui enquanto nós vivemos. Mas isso é tema para outro vídeo. Eu quero somente encerrar este vídeo dizendo o seguinte para você: não se baseie em mitos religiosos, porque os mitos religiosos, eles não são falseáveis, eles não são questionáveis. A ciência, ao contrário dos mitos religiosos, abre vazão para serem os próprios axiomas, as afirmações dos cientistas, elas são falseáveis, elas são questionáveis. Quantas e quantas afirmações que no passado fizeram sentido para a ciência, hoje não fazem mais sentido, hoje já foram reformuladas. Então, meus amigos e minhas amigas, entenda que a melhor forma de se viver é esta: abrindo vazão para a dúvida. Duvidar de tudo, questionar tudo
Isso é um dos motivos que, infelizmente, me impede de retornar ao contexto religioso. Eu quero questionar, eu quero perguntar, eu quero tirar a minha dúvida. E se a ciência não fornece todas as respostas necessárias, ao menos ela abre brecha para a constante investigação. Não nos conformamos com respostas pré-formuladas e repassadas como no contexto religioso. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos vocês e nos aguardem no próximo vídeo. Tchau, pessoal.